Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast Escutando os Sentimentos. Este programa é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Eu sou Viviane e hoje vamos dar continuidade ao estudo e às reflexões trazidas pela Hermance, a Hermance Dufour, em seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do Vanderlei Oliveira. Hoje estamos falando sobre o capítulo 4 do livro, que vai trazer o título O que procede do coração. Para falar sobre isso, temos a Fábia e a Janete, lá do nosso Grupo Espírita Esperança, que vai dar, passar a partir de agora a trazer as ideias que a Hermance traz nesse capítulo, que ela quer falar para nós como recadinho. Olá, Fábia, olá, Janete, sejam bem-vindas. Olá, Viviane. Bom estar aqui de volta, novamente no podcast do Grupo Espírita Esperança, e com esse tema que nos desafia, que é o que procede do coração. E, na minha ousadia, eu gostaria até da gente fazer uma nova leitura, desse título, quando a gente diz assim, dentro do capítulo, a irmã vai começar a discutir o que é verdadeiramente ser espírita, Ou a gente vai dar vazão aqui, ao que procede do coração ou o que a aparência, nos impõe, ou que algumas pessoas acham que é o que é ser espírita. Então, a provocação que eu vou colocar para você, para a Janete, é exatamente essa, em cima desse texto, que é um texto belíssimo, do Evangelho de Jesus, que está lá no capítulo de São Mateus. O que é que procede do coração? O que é mais importante? É o que procede do coração ou o que a aparência nos mostra? A irmã, ela traz um trecho do Evangelho, capítulo 8, item 8, que diz assim: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Não é isso, Janete? Quer dizer que não é o que entra, é o que sai. Olá, Viviane, olá, você internauta, é um prazer mais uma vez estarmos aqui debatendo conversando sobre Hermance Dufour, sobre os capítulos desse livro maravilhoso, todos os livros de Hermance são grandiosos, trazem muito ensinamento, e Jesus já falava, o que sai, o que entra, o que é importante. Então, isso vem falar, como a Fábia provocou, o que a gente é, o que a gente aparenta ser, essa tendência que nós temos de aparentarmos ser, vivermos de aparências. A gente ouve muito falar sobre isso também, viver de aparências. Então, o que importa para Jesus, o que importa para a nossa evolução é o que é. O Jesus já falou isso, O que sai é o que importa, Então, a gente não deve viver de aparência, provocando impressão, para provocar impressão do que nós não somos. O que a gente deve buscar é a espiritualização verdadeira. Então, nós temos, isso também faz parte, como a irmã sempre fala, desse auto-amor, desse autoconhecimento que a gente deve buscar, que é tão falado, tão buscado, tão discutido, esse autoconhecimento. Então, a gente deve se autoconhecer, se autoaceitar, para que a gente seja o que a gente é. Então, a originalidade é o que Jesus está falando. Sejais originais, sejais puros de sentimento, de coração, que isso é o que vai valer a pena e vai ser levado em conta, afinal de contas. E no direito até a gente tem essa diferença do dolo e a culpa, O que você entende. Então, o que importa é aquilo que você faz de coração, com a pureza da sua alma. E isso é o que importa para Deus. Até porque, Janete, nesse texto tão sábio de Jesus, quando ele diz assim, o que importa é o que sai da boca, porque ele provém do coração. E aí Jesus, nessa passagem do Evangelho, ele está condenando, está recriminando exatamente as aparências exteriores. As aparências.
os religiosos da época cultuavam muito a aparência externa, o que era externo, o que era o dogma, né, a ser praticado, ao invés da prática diária, do acolhimento, né? Jesus faz exatamente esse confronto nesse texto de Mateus, que Mateus nos traz aqui. E aí eu fico perguntando, por mais que a gente queira manter uma aparência de que realmente é cristão, de que realmente adota os princípios cristãos, por quanto tempo a gente consegue manter essa máscara, né? Pois é. Porque a vida vai estar nos desafiando a realmente demonstrar quem somos. Não conseguimos nunca segurar essa máscara por muito tempo. Ela vai, em algum momento, ela vai cair, porque a vida está incessantemente nos desafiando a demonstrar quem verdadeiramente somos. E, de acordo com a doutrina que abraçamos, será que somos realmente espíritas, verdadeiramente espíritas? E aí a irmã se vai nos dar algum roteiro aqui para entender, né, essa questão. É isso aí. Ela começa, né, falando sobre nossas crenças, nossos costumes, o que a gente tem como impressão no nosso cérebro hoje, a gente traz de outras vidas, né? Ela começa lembrando-nos disso, né? Que hoje, o que somos hoje, somos também um pouquinho do que fomos em outras encarnações, não é? E ela vem, Fábio, eu queria que você falasse como é que ela observa isso dentro do movimento religioso e, sobretudo, espírita, como é que ela observa as nossas escolhas diante dessa situação que nós somos, esse conjunto de conhecimentos, né, anteriores. Hoje nós somos um pouquinho do que somos hoje, mas um pouquinho do que já fomos um dia. E essas coisas que trazemos de outras encarnações nem sempre são coisas perfeitas. Às vezes não são, são imperfeições mesmo, né? A maioria das vezes, né, Vivi, Isso, a inclusive. maioria, né? E como é que a irmã, se ela coloca isso dentro do movimento espírita e religioso de uma maneira geral? A irmã, se, logo no início do capítulo, ela nos esclarece que nós, seres espirituais, nós vivemos numa caminhada evolutiva. E nessa caminhada evolutiva, nós tivemos diversas vivências, diversas experiências, e algo que é muito forte em nós é o que ela chama de tendências. Que tendência é essa? Primeiro, é essa tendência da adoração exterior, né? Essa nossa busca incessante pelo ser que nos criou. E isso é algo que está conosco desde o nosso princípio. E quanto tempo faz isso? Aí a gente não tem como avaliar. Mas nesta caminhada evolutiva de tantas e quantas encarnações, este princípio da busca do ser que nos criou, dessa adoração exterior, nós fomos desenvolvendo algumas tendências nessa busca, né, nessa procura. Então, a gente passou pela ritualização, a gente gosta de fazer ritos, de usar objetos, né, do culto exterior na busca do sagrado, sempre na busca do sagrado. A gente também gosta de mistificar. Tudo que é místico nos atrai. Por quê? Porque a gente está em busca desse ser criador, né? Do entendimento. Isso é algo que é inato nosso. A gente já nasceu com isso. A gente foi criado sabendo que a gente é filho de Deus, identificando que somos filhos de Deus, o que nos liga a Ele. Então, a gente está nessa busca incessante desse ser criador. E para isso, para que a gente possa se encontrar com Ele, a gente foi para a adoração exterior, né? E nesse caminho também foram vindo tradições, foram vindo ritos religiosos. Isso ficou tão marcado em nós que hoje, mesmo apesar de passar por milhares de anos, por várias encarnações, isso é muito forte ainda na nossa mente, na nossa crença, na nossa tradição religiosa. E também pelas últimas encarnações que nós passamos em diversas outras religiões, onde as tradições, as crenças são muito fortes. Isso fica marcado na gente. E aí,
esse todo, eu estou esquecendo a palavra, é como se isso que faz parte de nós, essa tradição que está lá no nosso ser espiritual, ele vaza na nossa encarnação atual. E isso faz com que, na tradição espírita, dentro da doutrina espírita, a gente tente trazer e buscar esta mesma ritualização, este mesmo místico, essa adoração exterior. E aí a Hermance, né, vem nos esclarecer, nos chamar a atenção para que a gente não deixe se contaminar com essa tradição passada nos tempos atuais. Você quer complementar, Janete? Inclusive, ela diz que essas tendências, ela inclusive elenca, a Hermance, esse vazamento que a gente deixa passar, né, traz para as encarnações, a gente impregna, né, o nosso, sobretudo, a gente está falando de espiritismo, é um programa espírita, a doutrina espírita, os espíritas, eles se deixam impregnar, ela faz esse apelo, e ela diz que isso gera uma supervalorização dos valores institucionais, a supremacia da verdade, idolatria de seres superiores, desvalorização de si mesmo, né? A gente fica em detrimento, a gente perde o valor, a gente se diminui e o ser superior, os espíritos são superiores, a gente idolatra, a gente passa a viver um culto externo mesmo. Então, isso é muito perigoso, porque a gente deixa de ser a gente, né, para ser essa capa que Jesus condenou. Né? Então, ele diz que o que sai é o que vai importar. Então, essa idolatria externa, esse culto externo, ele tem sido muito presente, tem se observado, a irmã se faz essa observação, de que tem se constatado em muitas casas espíritas, em muitos religiosos, esse tipo de comportamento que ela vem realmente orientar no sentido contrário. Ela vem trazer, inclusive, né, Fábio, a questão do comprometimento, né? Ela traz isso aqui bem forte no capítulo, que existe uma falta de comprometimento dentro das comunidades religiosas. Ela vem falar do espiritismo, né, em si. Aquela teoria assim de vou fazer o mínimo, mas eu vou querer o máximo. Eu vou chegar, vou alcançar sem fazer muito esforço. E ela chama a nossa atenção de que para que a gente alcance o que a gente está buscando, né, que é o que traz aí esse livro aí todinho, essa reforma íntima, né, essa melhora, esse passo evolutivo, a gente precisa se comprometer com isso. O que ela nos chama a atenção é que todas essas tradições religiosas, né, com essas características, ela está presente em todas as religiões e no espiritismo também. Sim. Ela diz que há um atrofiamento do raciocínio, uma supervalorização, né, como a Janete colocou, dos valores institucionais, uma supremacia da verdade. Você já imaginou? Nós espíritas, e tem muita gente que pensa assim, acredita e tem uma frase que diz assim, fora do espiritismo não há salvação, né? Pois é. Então, assim, é algo que de uma tradição milenar e que a gente reproduz hoje, né? A busca, a desvalorização de si mesmo, né? A supervalorização dos espíritos, quando a gente imagina que é espírito, ele é melhor, ele está no mundo espiritual, então ele é melhor do que uma avaliação daquilo que é trazido pelo espírito. Né? Então, toda essa tradição a gente traz condutas puritanas, né? O comportamento moralista, né? O comportamento moralista, isso também é trazido, né? E colocado dentro da tradição espírita. E aí ela diz que, nesse sentido, há um compromisso, né? De acordo com... Se a gente não parar para identificar isso, a gente acaba ficando apenas na periferia, através do culto exterior, e esquece do nosso aperfeiçoamento interno. A gente vai para o caminho do mais fácil. É mais fácil só aparentar do que identificar problemas em mim. E aí é que ela fala da noção de comprometimento. Não há um comprometimento real, verdadeiro, na nossa transformação interior. A gente fica no lustre da aparência e esquece do compromisso com a nossa transformação interior.
com a nossa tão falada reforma íntima, com o comprometimento com o nosso desenvolvimento espiritual, né? Que a gente até já falou em outras lives, em outros momentos. Precisamos nos inteirar disso, precisamos nos comprometer com o nosso autoaperfeiçoamento. E é isso que ela chama de noção de comprometimento. É não ficar no lustre do exterior, do rito, mas o compromisso do seu desenvolvimento pessoal. Existe um abismo aí bem grande entre o sentir, né, e o que a gente prega, né, vamos dizer assim, o que a gente fala e o que a gente sente realmente. E quando ela fala aí que o que procede do coração, e você está bem falando aí, né, que a gente também não pode viver com essa falsa aparência de perfeccionismo, né? Ah, porque o espírita vai para um velório, ele não pode chorar porque ele acredita em reencarnação. Ah, pois esses dogmas que foram criados ao longo de uma vida inteira, que a gente já cresce ouvindo, né? Termina adoecendo, nos adoecendo de alguma forma, porque a gente não consegue sentir aquilo e de alguma forma vem a culpa, porque nós temos que ser perfeitos. Ah, você é espírita, tem que ser perfeito. Não, gente. O espírita também é um ser humano, com todas as imperfeições de um ser humano. Então, isso aí, a irmã ela chama nesse livro, a todo momento, a gente ter essa razão, chegar nesse raciocínio, de que somos seres imperfeitos em processo evolutivo, que vamos cada dia caminhando e dando um passinho por vez. E assim, eu queria, Janete, já provocando, né? Dentro disso tudo que a gente está falando, dá para a gente saber o que está no coração do outro, que procede no coração do outro? Pois é, pois é. Essas tendências se intensificaram tanto ao longo da implantação, né, repetindo, falando sobre o espiritismo, de que a gente se acostumou a julgar as pessoas pelo que elas fazem. Então, o espírita pode isso, o espírita não pode aquilo. Espírita não come carne. Espírita, como você falou, não chora em velório. Espírita não ingere bebida alcoólica. Se esfuma, não é uma pessoa que está comprometida com a reforma íntima. E a gente não sabe o que vai na alma da pessoa. Quando o próprio Kardec diz, Jesus fala daquilo que vem do coração, é o que vale. O Kardec já falou que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz nas suas más tendências, em dominar suas más tendências, más inclinações. Essas inclinações que todos temos, uns têm mais, outros têm menos, mas quem sou eu para julgar o outro, dizer que ele é espírita ou não espírita, que ele é cristão ou ele não é cristão, que ele está na reforma íntima, está processando a reforma íntima mais rápido do que o outro, porque ninguém sabe o que vai na alma do outro. E, ao final da conta, o julgador é Deus. Então, a gente não dá para a gente julgar o outro, então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de comportamento dentro da casa espírita, sobretudo, né, que a gente está falando de espiritismo, e em todos os campos, como a Fábia disse, ela fala de todas as religiões, essa tendência é uma tendência milenar, é uma herança que nós trouxemos e que ainda estão arraigadas em nós, mas é preciso que a gente comece a ver isso com cuidado, para que a gente não repasse no nosso centro, né, na nossa casa, no nosso convívio com os nossos companheiros, porque isso magoa, isso dói e isso trava, né? Então, a pessoa homossexual não entra na casa espírita, né? Não é bem visto na casa espírita. Então, são tipos de comportamentos que a gente tem que abominar e tem que tirar aos poucos, da mesma forma que foram sendo implantados. São companheiros que não é maldade, né? Como a irmã se diz, ela diz que com toda a fraternidade do mundo, com todo o respeito, porque a gente sabe que são heranças que a gente traz e que a gente não faz por maldade, mas são posturas que devem ser reavaliadas para que eles possam ser reelencadas, né? Então, são espírita, espírita é, sobretudo, um ser humano com defeito, com falhas na sua luta diária, na jornada, na sua labuta espiritual, como a gente chama, né? Que está ali para sofrer, para errar, levantar e cair. A gente deve dar a mão, não elencar e dizer espírita pode, espírita não come carne, espírita não. Espírita é um ser humano, como outro qualquer, que está ali para realmente cuidar e ser cuidado, sobretudo.
E é a ação que vai dizer, né? Vai definir, vai não definir. vai... Exatamente, porque você Justamente, pode pregar o que quiser e na pois é, e ela hora... diz isso, ela fala isso, que isso não vai qualificar ninguém. E essa Isso. prática exterior que a gente, como a Fábia disse, a gente pensa ser uma coisa, a gente negando a nós mesmos, né? A gente já viu isso em outros momentos, né? A gente cria um eu irreal, ideal, né? E a gente quer negar o que nós somos, então a gente cria essa capa e a gente fica naquela santidade de adorno, que a irmã também fala muito nessa santidade de adorno, né? Mas aquilo não qualifica você, nem vai dizer o que vai na tua alma, no teu coração, então pouco o outro pode dizer o que é que vai na tua alma, ou qualificá-lo como bom ou mau espírita, como se reforma íntima tivesse avançado ou tivesse parado, não, fulano está estacionado, porque fulano é espírita e fulano faz isso e faz aquilo, frequenta isso, ingere bebida alcoólica, fulano fuma. Quem somos nós? Então, a gente precisa abolir isso, né, da nossa seara. O entendimento de Kardec nesse sentido é muito interessante, né? Quando ele vê essa aprendizagem como algo processual, Processual. né? Lento e gradativo, né? Quem é o verdadeiro espírita? Quem é o bom espírita? É aquele que luta incessantemente pelo seu aperfeiçoamento moral. Entendendo que, neste caminho, né, nesta caminhada de evolução espiritual, nós vamos ter as nossas quedas, nós vamos levantar, nós vamos errar de novo na tentativa de acertar, enquanto aquele sentimento não tiver cristalizado no nosso coração, no nosso ser, a gente ainda é passível de erro. E não é à toa que estamos nesse nível ainda evolutivo no planeta Terra. Então, esse entendimento processual é muito importante, e as lideranças espíritas, né, os presidentes de instituições espíritas têm que ver as pessoas que chegam na casa espírita desta forma e acolher com muita fraternidade, entendendo que cada um vai estar no seu estágio de evolução que lhe diz respeito, mas que está buscando, que está na tentativa, e não rotular. Né? A gente tem a mania de rotular e achar que espírita não faz isso, o espírita não faz aquilo. O espírita não come carne, o espírita não bebe, o espírita não pode ser um homoafetivo. Se for homoafetivo, não pode entrar na casa espírita. Que é isso? Jesus, quando esteve entre nós, acolheu a todos. Né? Ele acolheu as mulheres que eram extremamente discriminadas na época, ele acolheu e abraçou a todas e trouxe para junto da comunidade cristã, né, ali formada. Ele acolheu aquelas comunidades que eram mais distantes da comunidade central de Jerusalém, né, quando ele fala dos nazarenos, quando ele traz nas suas parábolas outras comunidades que eram discriminadas. Jesus acolhe o leproso, acolhe o cego, acolhe o pobre que está no meio da rua, né? Então, ele sai acolhendo a todos, ele quer todas as pessoas junto dele. A mulher hemorrágica, né, que toca nele, ele percebe que dali saiu virtude, e ele se volta, né, a despeito de todos que diziam, não foi ninguém que te tocou, não foi ninguém que te tocou, ele se volta e acolhe a pessoa que estava ali, buscando por ele. Então, se as pessoas hoje chegam à casa espírita, é porque estão buscando o seu caminho, estão buscando uma estrada por onde possa percorrer, se identificam com aquela proposta e querem o seu aperfeiçoamento moral. Cabe a nós entender em que nível está aquela pessoa e não julgar ou rotular. É interessante porque essas crenças, esses dogmas que nós mesmos criamos ao longo dos tempos, eles vão trazer para a gente uma certa culpa quando a gente acredita muito, né? Então, assim, quando a gente acredita que o espírita é perfeito, que o espírita não pode ou não deve fazer aquilo e você faz, então você não se acolhe como ser ainda em evolução. E isso traz uma culpa, às vezes você se afasta até da casa espírita ou da doutrina,
porque você não se sente digno, né, de estar ali, porque existe uma teoria ali de perfeição, né, de tudo mais. E isso aí é muito ruim para as pessoas, né? Porque essa culpa vai gerar sofrimento e vai afastar mais você de Deus, né? Da sua divindade interior, que todos somos deuses, né? E quando a gente se afasta, a gente traz esse sofrimento todo, né? Você falou uma coisa bem interessante, Viviane, nesse sentido. Ao longo, já faz muitos anos que eu sou espírita, e eu ouvi muita gente se afastar do espiritismo por conta disso. Inclusive, eu ouvi muita gente dizer: eu não sou espírita, não. Fulano é que é espírita, eu não sou espírita, porque eu não sou digno. Né? E as pessoas se rotulavam, só eram espíritas aqueles que podiam fazer tal ou determinadas coisas. Quem não conseguia fazer, dizia-se que não espírita. Então, ao longo desses anos, eu vi muita gente se afastar por se sentir incapaz, né, ou indigno de compartilhar com os espíritas o mesmo teto, a mesma filosofia. Então, isso é importante que quando você chega numa casa, você seja acolhido e você seja aceito como você é, né? Que se tem um olhar amoroso e que se veja ali uma alma que está querendo trabalhar, que está querendo melhorar, que está querendo acolhimento, e é um papel muito bonito, um papel muito importante, né? Então, na hora da gente acolher mesmo, e acolher as pessoas pelos que elas representam. São pessoas, não importa de onde venham, não importa o que elas fizeram ou façam, né? A gente vai abraçar, acolher, e para que todos se digam espíritas. Eu sou espírita. Hoje, eu também já pensei assim. Eu já pensei assim. Eu não sou espírita. Cheguei algumas vezes até a dizer, não, espírita é fulano, eu não sou espírita, e realmente, internamente, eu não me achava digna. Até que eu acordei, graças a Deus, e hoje eu digo, eu sou espírita. Eu Sim, acho, é quem nunca, né, pensou assim, porque eu sim, né? também, eu já me senti culpada às vezes, É, faço é, uma coisa, eu sei que eu não fiz no caminho que eu deveria, pois aí, é, meu Deus, eu não sou espírita porque fiz isso, eu tive raiva, eu não estou conseguindo perdoar, então eu não sou espírita, então, pois é, sabe, é tanta coisa que a pois gente é. vai criando, né, Isso faz acho que todo mal. passa pela irracionalidade, né? É, Cria-se um padrão, né? Um rótulo de que é Isso, isso ou aquilo, e aí você, identificando a sua dificuldade moral ou espiritual, ou a dificuldade de compreensão, você diz, eita, eu não me encaixo nesse padrão, então eu estou fora, eu estou não fora. sou. Mesmo e lembrando e esquecendo de que ser espírita não está na aparência, o que a Remância em Jesus está nos colocando, não é na adoração exterior, não é na expectativa, não, é no que provém do seu coração, né? isso. É na sua busca incessante pelo seu aprimoramento moral, é na busca incessante de errar menos e de amar mais. É, perfeito, esse capítulo ele trouxe muitos ensinamentos para a gente, né? A gente está partindo agora para o encerramento, tá nos minutinhos finais, e eu gostaria só que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. O que é que a Hermance, de uma forma geral, pode deixar como mensagem neste capítulo, Janete? Ela disse que fala dessa adoração, né, exterior, então ela dá um chamamento para nós nos reconhecermos e sermos originais, sermos nós mesmos. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Sermos quem nós somos e nos aceitarmos, né? Então ela disse o que deve se fazer é amar, né? Fazer todo o bem que precisamos, que podemos fazer, o que esteja ao nosso alcance, né? Para que o nosso coração se encha de amor, ela diz que os males vêm do reino do coração. Então, esse coração precisa ser massageado, limpo, abençoado, com amor, para que a gente possa realmente sermos nós mesmos. Então, é um convite muito tentador, né? É um convite muito gostoso de irmãs, acompanhada de Jesus. Jesus não é nenhuma surpresa, porque o próprio Jesus já nos orienta nesse sentido, e ela vem a brilhantar esses ensinamentos de Jesus com esse convite de, né, nos apartarmos dessa aparência e sermos o que nós somos, nos aceitarmos. Então, a mensagem é essa,
de sermos quem nós somos e que valorizarmos aquilo que vai na nossa alma e fazermos todo o bem que pudermos fazer, que esteja ao nosso alcance, que estejamos preparados para tal, porque às vezes a gente não está preparado para determinadas atitudes. É como você falou agora há pouco, às vezes a gente não consegue perdoar. Às vezes uma pessoa nos magoa de tamanha forma que você leva o tempo para digerir aquilo e vai aos poucos. Não é para se sentir culpado, é para sim pedir a Deus, né, que a gente possa perdoar, se esforçar, procurar amar, procurar entender o outro, mas não se mutilar, nem se martirizar porque não perdoou. Não, eu não estou aqui no momento e chegará um momento que a gente vai conseguir perdoar. Então, esse é o convite que ela faz, né? Que a gente valorize o que vem do coração, que a gente ame, sobretudo, e que a gente faça o bem que a gente puder fazer. Isso, é não aceitar rótulos, nem se rotular, né? Nem se diminuir, mas partir para a aceitação, ouvir o que é que diz o nosso coração e continuar nessa caminhada rumo ao progresso, rumo à felicidade, né? Então, é ouvir Jesus, né? E saber que o que procede do nosso coração é o mais humano que existe, é o mais lindo que existe, e que a gente possa caminhar junto com ele, né? Ouvindo e amando como ele nos propõe. Janete, Fábia, vamos encerrar o programa de hoje, agradecendo demais pela presença de vocês, pelas mensagens aí que trouxeram para nós, enriquecendo esse tema que a irmã nos proporcionou. Convido a você que está nos assistindo e nos ouvindo a acompanhar toda essa série de podcasts nas principais plataformas de podcast e na nossa página do GESP no YouTube, que é o gesp.org, para que você possa estar por dentro de toda a programação do nosso grupo, no nosso Grupo Espírita Esperança. Janete, Fábia, mais uma vez eu agradeço e foi um prazer estar com vocês neste episódio do Escutando os Sentimentos. Muito obrigada a todos. Obrigada pela Vivi. oportunidade.